Agosto está indo pro vinagre e, no nosso combinado, trago o que aconteceu nesse mês no projetinho do Thor, com o blog do Thor. Temos novidades e também pontos de atenção. É a jornada. Além disso, o nosso querido Brave trouxe uma notícia muito legal ontem. Vou pegar um pedacinho e falar sobre ele. Continuo na vibe positiva de notícias quânticas para ajudar nessa briga. E amanhã, no sabadão, mais 4 soluções de código aberto para você incrementar seu arsenal e fugir um pouquinho das Big Teta. Sabadão no canal principal, um mensageiro também relacionado com o projeto Thor, o Ricochet Refresh, e domingão, aula 11 do Linux. Vamos falar de editores de texto. O módulo 3 inicia e a gente vai se aprofundar nas entranhas do Linux. E como se não fosse pouco, a nova parceria do canal com a Edguard tá a 1000. Temos promoção que vai até 3 de setembro. Vou deixar os links fixados. 40% velho de desconto nos planos do Edguard, bloqueador de anúncio, e 30% no plano anual. E no DNS temos 55% de desconto no plano individual anual. Aproveite, Tototó. Se tá sem dinheiro, não tem problema. Vai continuar depois que acabar essa promoção, meus cupons, que também ficam na descrição. 30% em qualquer plano no bloqueador e 20% no DNS. Vai no seu tempo. Dito isto, vamos começar com o nosso querido Brave. O Brave é bom? Não. Agora, ele também conta, na versão desktop, com o alias de e-mail. O que é o alias? É um apelido. Eu vou mostrar no modo lúdico, vai ficar bem bonitinho. Vai no canal principal, que tem uma playlist lá, chamada Ideias Privadas, que eu falo de mensageiros e também de e-mail. Lá eu apresento o Simple Login, que a Proton comprou. Então, se você está usando esse menininho no Proton Pass, é a estrutura ali do Simple Login por trás. Tudo da Proton agora. E também apresentei o Ed.io. Em algumas notícias aqui no canal, eu também mencionei a solução do Firefox, o Relay e o DuckDuckGo. Para complementar, temos o Brave agora. Olha quantas opções. Quem disse que não tem alternativa? Em breve, farei um vídeo com essa solução do Brave, do Firefox e do DuckDuckGo. Aí você vai ter mais opções de escolha. Vamos para o resumo. Ó. O Brave para desktop acaba de adicionar alias de e-mail, um recurso que permite se cadastrar em serviços online sem revelar seu endereço de e-mail pessoal. O recurso cria endereços exclusivos que encaminham mensagens para sua caixa de entrada principal. Tem até um procedimentinho. Brave tá que tá esse ano em container e tal. Se você descer no post dos caras, eles dão mais detalhes dessa solução e os riscos, de colocar seu e-mail para um monte de site sacana. Ajuda na compartimentalização. Aqui até mostra como usar esse recurso. Cria uma conta Brave. Aqui tem um ponto de atenção. Você precisa se registrar no bagulho. Então não é anonimato, Tototó? Tem que saber quem é o seu adversário. Mas é melhor do que nada. Depois você clica com o botão direito do mouse, no campo de e-mail de um formulário de inscrição, clique no novo alias de e-mail e clique em criar alias. Tá aqui explicado direitinho. Se você quer um modelo com mais privacidade, aí você compartimentaliza e usa uma outra solução. Não deixa tudo na mesma cesta, Conta do Brave no navegador, tal. Você tem o contexto, do que é a conta do Brave, o que ela coleta de informação, serve para sincronia. Ele tá falando dessa solução chamada OPAC, ou Opaque, que ajuda na autenticação. Tem como todo o contexto funciona. Eu falarei com detalhes num vídeo dedicado. Olhando a documentação oficial, até o momento que eu gravo esse vídeo, são 5 alias gratuitos. Você pode excluir, alterar, mas você pode ter 5. Você complementa com os outros, deixa 10 num serviço, 10 no outro, 5 no outro. Você consegue 25 alias, sem ter que gastar nenhum real. Use com estratégia. Temos também a consideração de privacidade. O Brave não lê nem armazena seus e-mails. Os e-mails são processados apenas para filtragem de spam e vírus, e os e-mails são apagados dos servidores segundos após o envio. As notas que você adiciona aos alias são armazenadas localmente e criptografadas de ponta a ponta. Quer coisa mais sensível? Aí não usa o alias, Vamos pro modo lúdico, que vai ficar mais fácil. Depois a gente vai para a notícia do Thor. Olha que demais! Que demais! Lembrando, quem é membro do canal, lá no Discord eu coloco todos os infográficos em alta resolução, além dos links das notícias e fontes para estudos complementares. Temos aqui os apelidos, codinomes ou alias de e-mail do Brave. Como é a rotina básica na maioria dos serviços? Você se cadastra, tá? Você tem que se cadastrar no Simple Login com o seu e-mail, No Ed.io
ou usar os recursos que são inclusos nas soluções da Proton, como o Proton Pass. Enfim, você se cadastra, depois você cria um alias, que é um apelido. Seu e-mail oficial fica escondido. Vou dar um exemplo, ó. No caso do Brave. Seu e-mail real tá aqui. Você tem que criar uma conta no Brave, então você tem uma confiança com os caras, beleza? Tudo é questão de confiança, você decide. Seu e-mail oficial, sei lá, Gmail, Microsoft, qualquer um, eu não faria isso. Por quê? Lembra que as Big Teta pode coletar a sua caixa principal, porque o alias não tem nada a ver com a sua caixa principal. Ele é só um encaminhador. Eu usaria um Proton Mail, tem versão gratuita, e desconto na descrição, caso você queira, ou Tutamail, ou os dois, inclusive. Ambos são parceiros do canal e também tem links na descrição para cadastrar o barato de graça. Então, você tem uma continha aqui, aí coloca o seu e-mail da Proton ou da Tuta. Mas você não queria revelar esse e-mail para os outros. Com esse serviço do Brave, você consegue criar 5 apelidos. Olha aqui a estratégia. Você teria um para compras, aí ficaria lá o seu alias, um para fóruns, acessar serviços de pesquisa, outro para notícias, um para redes sociais e outro para usar aplicativos de teste. Então, quando você tiver em cada categoria de site, você se cadastra usando o alias. Eles vão mandar e-mail para o alias, que vai mandar para sua caixa principal através da estrutura do Brave. Você tem muito mais granularidade e consegue se proteger em caso de merda. Se esse site for invadido, for um site bosta, você compromete apenas esse alias. E o que você faz? É só desativar o bagulho e criar um novo. Olha como você diminui drasticamente o impacto de uma tragédia. Seu e-mail continua limpa. Tô limpo. Você consegue desativar temporariamente e perceber quem anda vazando ou vendendo seus dados. Imagina, você tem aqui na sua caixa principal, mostra a origem, ó. Você recebe todo dia, sei lá, vamos usar esse exemplo, 12 e-mails. De repente, você começou a receber 20. Você percebe que 8 a mais, geralmente com bosta, com spam, com phishing, são desse alias aqui, ó. O que você consegue inferir? Algum desses sites vendeu minhas informações, ou foi comprometido, ou esse e-mail vazou por alguma forma. Então, você capa esse menino. Esse serviço te dá muito mais controle, porque você consegue se proteger em caso de merda, diminuir a quantidade do estrago e descobrir se tem serviço maroto te usando. Tem maluco que cria um alias para cada serviço, dá um puta trampo, né? Porém, isso tem um custo. No Brave, são 5 categorias. Depois vai vir o serviço pago, né? Provavelmente. No nosso exemplo, vocês conseguem ver de maneira clara que o alias referente às mídias sociais começou a receber muito spam. Provavelmente ele vazou ou venderam seus dados. O cara veio aqui e desativou. Pronto, a caixinha dele tá limpa. Tô limpo. Isso diminui o número de spam, você tem menos correlação entre os serviços, né? Porque eles se falam. Numa merda, você desativa só um e-mail, em vez de ter que se cadastrar em 200 sites. Como eu disse, isso não impede o rastreamento, diminui. Se você se identifica, coloca nome, sobrenome, quer um site com mais inscrição, o alias talvez não seja a melhor escolha. E você tem que confiar no serviço, porque de um jeito ou outro, as mensagens vão passar pela infra dos caras, né? Então é bom investir em soluções de e-mail que tem criptografia de ponta a ponta, PGP, depende do serviço e da mensageria. Muito louco, né? É verdade. Vamos agora para as novidades do Projeto Thor desse mês. Estamos no dia 28, pode ser que mude alguma coisa, né? Até o final de semana, mas de boa, mês que vem eu trago as novidades de setembro. E já começo com essa ferramentinha marota para ajudar na briga, porque o Império está contra-atacando. Estou falando do Snowflake Volunteer, que é um voluntário para esse floquinho de neve que te ajuda a lutar contra o Leviatã. É um aplicativo para Android que ajuda as pessoas a contornar a censura. Eles vão bloqueando, a gente vai resistindo. É o conhecimento, bebê. Compartilha isso. Contornar a censura envolve 2 desafios: disfarçar o tráfego de internet dos sensores e, ao mesmo tempo, tornar uma rede aberta de fácil acesso. Tem notícias aqui que eu tô falando, os caras estão indo pra cima. VPN é crime agora, dependendo do país. O Tor é bloqueado também. Esse menininho ajuda você a acessar essa rede. E como a gente faz isso? Pela união dos seus poderes. O Snowflake tem aqui até o site desse menino,
menininho. Eu também vou colocar o link dele no Discord, na seleção de ferramentas, e no Telegram, que é gratuito, onde tem aquela listinha com dezenas, acho que já tem centenas de ferramentas alternativas, a maioria de código aberto e gratuita. Esse menininho ajuda você a entrar na rede Tor em ambientes onde o amor é mais forte. Ele complementa o uso do Tor Browser, do Warbot e do Ricochet Refresh, que apresentarei no canal principal amanhã. Você vê que as coisas, né, estão se encaixando. Ele é apoiado por voluntários, tá no nome. Você consegue instalar no Firefox. Eu vou falar dele com detalhe também num vídeo dedicado, mas aqui eu só tô trazendo de maneira simples. O modo lúdico vai explicar melhor também. Vamos voltar pro artigo, mas aqui você lê os bagulhos, é facinho de instalar, tá? Qual que é o objetivo desse cara, ó? Ele disfarça o tráfego do usuário para que pareça uma chamada de vídeo e o encaminha por meio de proxies gerenciados por voluntários usando conexões de curta duração, o que dificulta a detecção e o bloqueio do tráfego. Aplausos. Arrasou, Entendeu? bonito. Pro monitorador da rede, vai falar, o cara tá numa ligação de vídeo, deixa. Aqui não pode acessar a rede Tor. Quem viabiliza o sucesso e a disponibilidade dessa rede são os voluntários. Por isso, é importante ter sempre disponível um grande e saudável grupo de voluntários. Para isso, o Snowflake precisa ser fácil de usar e implementar, idealmente nos dispositivos e com serviços que eles já utilizam. Olha como você ajuda na liberdade. Criando nós de Bitcoin, criando nós da rede Tor. Porém, tudo tem um custo, dá trabalho. O Snowflake é uma alternativa mais simples para você ajudar nessa rede. Eu também vou falar do Art, que é a evolução do Tor em Rust. Os infográficos estão muito loucos. Eu falarei daqui a pouco dele. É que eu tô muito emocionado. Melhor momento pra gente estar numa briga é quando você tem uma comunidade forte. Eu achei que eu tava sozinho. Mentiram. São milhares de pessoas ajudando na briga. Eu amo vocês. É verdade. Até então, os voluntários podiam usar extensões de navegador, um aplicativo incorporado em um site, uma ferramenta de linha de comando para desktop e no Android, o modo bondade, né, que tá em português, deixa eu traduzir aqui. Mas ó, é kindness, que é a tradução, né, no próprio Warbot. Entende que ainda é complexo para a maioria das pessoas, mas tá aqui uma opção para você ajudar na briga. Às vezes não consegue investir ou patrocinar esses projetos? Divulga, compartilha, é de graça. Durante o primeiro semestre de 2026, o servidor Snowflake registrou uma média de aproximadamente 146 mil usuários de endereços IP únicos de voluntários acessando o sistema. É muito melhor do que ser uma botnet, né? Usando esses IoT cagado. Aproximadamente um terço dessas conexões estavam associadas ao modo de gentileza, de kindness, do Warbot, que é como você usa o Tor ali. Seria parecido com uma VPN. Vou falar do Warbot também dedicado, é muita coisa. O modo gentileza também torna o voluntário tangível, mostrando aos usuários quantas conexões seu proxy viabilizou. Ao perceberem o impacto positivo dessa funcionalidade, o bloco, que tá aqui ó, bloco.io, mais um guerreirinho, um estúdio de aplicativos para Android em Portugal, ficou curiosa para saber se um aplicativo independente focado apenas no compartilhamento de proxies poderia alcançar ainda mais colaboradores. Eles entraram em contato com a equipe de combate à censura do Tor, que tinha planos para um projeto similar, mas ainda não possuía recursos necessários para desenvolvê-lo. Assim, o bloco assumiu a tarefa de criar esse aplicativo. Olha que coisa linda! Como meu coração tá quente! A motivação surgiu do trabalho da equipe do Open Observatory of Network Interface, onde eles perceberam como ONGs e ativistas dependem de ferramentas anti-censura para se manterem seguros e conectados. Depois de descobrirem como era fácil disponibilizar um proxy Snowflake voluntariamente, os membros da equipe quiseram contribuir com suas habilidades e conhecimentos para um projeto de código aberto com o qual se importavam. Com isso, a equipe do bloco se baseou nos fundamentos já desenvolvidos pelo Guardian Project para o ecossistema Tor móvel, incluindo o IT Proxy, que é mais uma ferramentinha. Gente, olha quantas coisas eu tô passando para vocês. Dá um like, pô, de graça. Temos aqui também o IT Proxy, ó, que é o OBS for Proxy and Snowflake Pluggable. Transporte para quem? Pro iOS. É uma biblioteca de fácil uso que reúne ferramentas e o trabalho contínuo de transporte plugável necessários para integrar o Tor em aplicativos móveis, facilitando a atualização de liberdade. Não vou falar algumas palavras aqui que dá gatilho, né? Com essas bibliotecas, o bloco pôde concentrar seus esforços, em garantir que o aplicativo funcione corretamente e segundo o plano pelo maior tempo possível, consumindo o mínimo de bateria, tudo tem um custo, garantir uma boa experiência do usuário para que todos entendam a finalidade do aplicativo e possam configurá-lo corretamente
automaticamente de acordo com sua conexão e recursos. Ó, é um centavinho, é um pouquinho, não precisa dar tudo. E também manter os voluntários motivados, mostrando estatísticas de quanto eles estão ajudando ao longo do prazo. Olha que aplicativo lindo! Surgiu o Snowflake Volunteer, um aplicativo para o Android. Ele tá na própria Google Play e na F-Droid. E você também consegue, ó, compilá-lo a partir do código-fonte. Olha que coisa linda! Você decide. É ajuda gratuita ao próximo. Vamos lá pro modo lúdico que vai ficar mais claro. Mas, mano, muito louco, velho. Muito louco. Eu não podia ter escolhido melhor batalha. É desafiador, mas tem momentos muito recompensadores. Vamos lá. Olha o Snowflake, que lindo! É lindo, muito bonito. É a união da resistência lutando contra o império. Você tá num lugar onde o amor é muito mais forte, onde o império da lei está contra os extremistas que usam VPN. A rede Tor é bloqueada. O seu DNS não funciona. Seu IP também está bloqueado. Os sensores, eles vão fechar as portas, usando as telecoms, seu chip e tudo que for possível. DPI é inspeção profunda de pacotes. Porém, temos um monte de amigos com o Snowflake no desktop, no navegador e agora nos seus Androids, colocando muitos caminhos para a galera passar por essa primeira barreira, depois ir para a rede Tor, que eu já expliquei várias vezes aqui no canal. Com isso, ele vai e acessa o ambiente com Libertar. Não vai ser rápido, né? Porque tem um custo, mas numa emergência é melhor acessar um bom conteúdo de maneira lenta do que uma merda instantânea. É verdade. Esses proxies são temporários e voluntários. Cuidado também, né? Não vai sair pagando de bobão, colocando o peito na lança. Dependendo do país ou do adversário, não vai divulgar que você tá usando esses bagulho, tá ligado? Senão já viu, né? Só tô apresentando conhecimento. Tenha sabedoria. Tem país prendendo a galera com um aplicativo de VPN, imagina com um desse aqui. Não vai sair na rua dando milho, né? De qualquer forma, você pode estar aqui no Brasil ajudando alguém num país onde ele não tem acesso à verdade. Esse cara não é um nó de saída. Talvez não tenha tantos controles. Cuidado com o que você vai pesquisar, tá? É resistência. Como a gente tá vendo também, eu falei nos últimos vídeos das soluções atuais de VPN, do Amnesia. O Proton também atualizou essa semana o cliente do Linux para essa tecnologia também que ajuda a esconder o tráfego da VPN de adversários poderosos. Os caras estão tentando. Você pode definir no app só para usar sua rede Wi-Fi para não gastar seus dados. Você pode escolher um tempo só quando estiver na tomada, carregando. Você limita os usuários. Olha quantas opções. Toda ajuda vale. É mais simples do que colocar um nó do Tor na sua rede. Às vezes você fala, pô, eu queria ajudar alguém, queria fazer mais alguma coisa, tô sem condição. Olha isso aqui, ó. Outra forma é ajudar criadores que estão lutando bom combate. Não precisa ser membro, às vezes você não tem condição. Dá like, compartilha, dá hype, tudo que for possível ajuda bastante. Olha que ferramentinha linda. Não tem ninguém no Brasil fazendo isso aqui, hein? A tendência é que o combate espiritual aumente. E se a gente não aprender, se ajudar em comunidade, eles vão vencer. Together we stand, divided we fall. Mais uma ferramenta, página na briga. O canal tá que tá, hein? Vamos para a próxima novidade aqui que aconteceu nesse mês. Falamos do Snowflake, agora vamos falar do Art, que é a evolução da rede Tor usando Rust. A nova onda do verão, pseudo bala de prata. Se você é novo por aqui, eu tenho falado constantemente desse menininho. Volta nos vídeos anteriores lá que você vai ter mais detalhes. Eu tenho apresentado a evolução, tá? E nesse mês tem mais uma atualização, a 2.5.1. Esta versão consiste principalmente em melhorias internas e correções de erros. Todo mês eles têm evoluído e você tem acompanhado na vanguarda. O grande objetivo desses caras é fazer com que o Art seja um servidor de retransmissão e uma autoridade de diretório, ou seja, seu protagonista na rede, fortalecendo o núcleo a ataques de adversários poderosos. Para anfitriões do serviço Onion, agora é possível configurar os serviços para se conectarem a um endereço de socket Unix e também conta com suporte experimental para o controle de congestionamento. Eu tenho falado também constantemente que eles estão tentando estabilizar. É um trabalho insano e voluntário. Se você quer detalhes, tem todos os registros no GitLab das alterações. Você consegue acompanhar tudo que mudou. É muita correção de bug, aprimoramento de recursos. Não tem nada disruptivo desse mês que passou. Eles continuam evoluindo na arquitetura da rede. Se você quiser ter mais informações sobre o Art, você tem também aqui no
no GitLab como usar e testar também. Tem os motivos, links, por que eles estão reescrevendo o Tor em Rust. A gente tem visto muita baguncinha no Linux, né, por causa do C. Não é culpa da linguagem, é que o mundo muda e a quântica tá com tudo e o desenvolvedor erra. O Rust é invulnerável? Não, porém, é uma evolução. Inclusive, Linus e outros influentes desenvolvedores estão falando, é inevitável. Temos que partir para o Rust e temos que usar a quântica, com sabedoria. Vamos para o modo lúdico que você vai entender melhor esse rolê. Temos aqui, ó, a evolução do Tor. Porque a privacidade não é estática, pois o mal não dorme. O Tor está se reinventando por dentro. Para você, em teoria, é transparente. Você está usando o Warbot, sei lá, o Snowflake que eu apresentei agora, o próprio Tor, ou o Tails, ou o Unix, todos acessam essa rede através dos circuitos descentralizados e os 3 famosos nós para chegar ao destino. Tem lá no canal principal, na playlist Fique na Moita, eu falo de Dark Web e tal, como que funciona essa rede, falo de navegadores, tem um monte de recurso. Maratona no canal principal lá, que você vai ficar monstro. Por que Tor, né? Muitos não sabem. Tor significa The Onion Router, não é um deus lindo, loiro, muito bonito. Que demais! É a rede com o roteamento em cebolas, porque a cebola tem diversas camadas. Como que é o Tor clássico, que é o que estamos até esse momento? É perfeito? Não é, mas ajudou muita gente. A base que nos trouxe até aqui é implementada na histórica e clássica linguagem C. É um código muito bom, muito bonito. Jogo bonito. Jogo bonito! Que funcionou, porém, aconteceram baguncinhas. Não existe anonimato a longo prazo, nem solução perfeita. Sem contar que essa rede sofre muito com a lentidão, né? A galera tem trabalhado constantemente no ART, e principalmente nesse ano, eles aceleraram, porque o bicho tá vindo. O ART tá indo para essa nova linguagem em Rust. Por que a gente tá vendo um monte de 0DI no Linux? Porque tem problemas crônicos na memória. O Rust vem para proteger e reduz um monte de classes de bugs. É isso, você põe a IA para avaliar, um dia acha uma, aí você corrige uma, depois surge outra. Por quê? São milhares de possibilidades. Com essa nova estrutura, que não é perfeita, você mitiga pelo menos o que é conhecido. Aí vamos deixar o futuro nos mostrar novas. Tecnologia é assim, a vida é assim. Você tem que evoluir. Dependendo da pessoa, pelo contrário, ela evolui. Aí não é minha culpa, a culpa é do algoritmo e da preguiça também. Esse código é modular. Você tem capacidade de evoluir e programar em várias frentes. Sem contar que ele é moderno e você consegue auditá-lo. Como eu disse na notícia, estão trabalhando para ele ter um caminho melhor do cliente, eu vou explicar o caminho daqui a pouco, os relays, que são servidores, e a autoridade do diretório. Ele é compatível com a rede atual, sem necessitar mudanças drásticas. Você consegue ir atualizando conforme a jornada. O recurso que eu falei, que é o CGO, é um reforço na criptografia para enfrentar adversários poderosos quânticos. Na rede Tor, a gente fala muito de circuito. O que é um circuito? Que também é temporário. Se eu me lembro, acho que são 10 minutos a duração de um circuito padrão. Nesse circuito, você tem 3 nós. Você na sua máquina tem o nó de entrada, que sabe quem é você, mas ele encaminha para o intermediário, sem revelar a origem, que embaralha o tráfego, que encaminha para o terceiro, que é o nó de saída, que abre o pacote e encaminha para o destino. O destino só tem comunicação com o nó de saída. Porém, temos relatos de adversários poderosos fazendo ataques de tempo e desanonimizando pessoas em circuitos. Isso é bem raro, tá? Mas é possível. Esse recurso, ele moderniza essa criptografia, principalmente ataques de tempo e de manipulação ou etiquetas. Eu explico a questão de tagging, que é a etiqueta lá, o rótulo, no mês passado. Vai lá que você vai entender um pouquinho melhor. A intenção é aumentar o nível de privacidade. Você tem todas as camadas da cebola mais protegidas. Tem criptografia em todo o circuito, mas no nó de entrada, com o cliente que é você, tem alguns vetores de ataque. O nó de saída também. E alguém pode ganhar um desses nós. Ganhar todos ao mesmo tempo é muito difícil, mas vai saber, né? Temos também ataques com BGP, que é um protocolo de borda de provedores, onde esses nós podem estar alocados. O importante dessa iniciativa é mais segurança com menos falhas conhecidas e diminuição da superfície de ataque. Mais privacidade, porque as defesas estão se reforçando com o objetivo de proteger sua liberdade. Imagine então um ART combinado com Snowflake, além de ter mais resiliência. Eu também mostrei outros recursos
recursos no mês passado que eles estão trabalhando com tecnologias para melhorar o fluxo, para evitar o engargalamento de um nó. Essa base que está há décadas precisa de modernização, né? Agora vamos para novidades no Tails, o nosso sisteminha preferido. Tem um monte de tutorial no canal aí, hein, principal. Vai lá na playlist do Tails. Tivemos duas atualizações nesse mês, a 7.10.1 e a 7.11. Vou fazer um resuminho. O que mudou? Na 7.10, que saiu dia 5 de agosto, tivemos o mais importante. Inclusive, recomendo que você atualize. Não para 7.10.1, né? Já atualize para 7.11. Mas essa aqui, ó, atualizou o kernel do Linux para a versão 6.12.100, que corrige uma vulnerabilidade que poderia permitir que o navegador Tor no Tails obtivesse privilégios de root no bagulho. Eles também atualizaram a biblioteca XML Expat para a versão 2.8.2, que corrige uma outra vulnerabilidade, que é um conjunto de falhas que poderia permitir que diferentes aplicativos no Tails obtivessem privilégios de root. Olha quanta bagunça. Por exemplo, se um atacante te enganar para que abra um arquivo do mal que usa essa biblioteca, como LibreOffice, Audacity ou Git, eles poderiam então usar uma dessas vulnerabilidades para assumir controle total do seu SO e remover o anonimato. O ataque é improvável, mas pode ser realizado por um atacante poderoso. Por exemplo, um Leviathan ou uma empresa de hackerzinho. Na 7.11, eles atualizaram o Tor, que é normal também, né? O Tor atualiza por causa do Firefox, e aí eles têm que atualizar o Tor no Tails também. E também corrigiram problemas com storage persistente, que pode acontecer dependendo do modelo do computador. Aproveita e já faz o 7.11. Se atualiza o Tor, você resolve o problema de persistência, caso você use esse recurso e esteja enfrentando, e também corrige a baguncinha do kernel. Vamos para o modo lúdico que vai ficar mais simples de entender, ó. Apesar desse aqui estar focado no 7.10, o importante é o 7.11, é porque nesse eu vou mostrar como poderia ser esse ataque, ó. Essas duas falhas que foram corrigidas podiam lascar com o seu SO, tá vendo que defesa tem que ser em camadas? O exemplo da primeira, você visita um site no Tor Browser, que é acessado por um hackerzão, ele explora seu navegador e vira root no sistema. Aquela outra biblioteca se aproveita de outros componentes. O objetivo é sempre o mesmo, virar root. Atualize para corrigir o problema no kernel e essa biblioteca satânica. Se o hackerzinho tem sucesso em algum desses ataques ou um adversário poderoso, já era seu pseudo-anonimato. Se sistemas como esse, criado por paranoico, tem esse tipo de vacilo, imagine um criado por conglomerados do caos. Quem usa isso aqui não pode ficar vacilando, não fica instalando um monte de merda. Claro que essas foram corrigidas, mas sempre tem a próxima. E eu mostro todos os meses. Para finalizar esse projetinho, vamos falar agora do Tor. O Tor é o navegador, né? No dia 18 saiu a 15.020. Você pode ver que o Tails saiu no dia 19, justamente com o Tor atualizado. E já adianto que provavelmente daqui a pouco vai sair um Tails novo. Você vai entender. Por quê? O Tor é base Firefox, o Firefox atualiza, o Tor atualiza, depois o Tails atualiza o Tor. E outras bagunças, né? Você tem também lá no GitLab todo o registro de alteração, mas nessa versão específica, ó, corrigiram bugs, atualizaram a versão do Firefox para 140.14 ESR. Deixa eu ver qual que é a que tá agora aqui, a última. Ah, é essa aqui, é a mais atual. Então, beleza. E nessa versão, se você for lá no projeto da Mozilla, tem tudo que foi corrigido nessa menininha. E tem mais componentes e bugs que foram consertados. Beleza? Porém, ontem, notícias quentes, já saiu a versão alfa. A versão alfa sai antes da versão principal. Então, teremos um Tor nos próximos dias atual e depois teremos um Tails também. Fique de olho aí, ó. Esse é um anúncio prévio, não vai ficar colocando essa versão alfa em ambiente crítico. Mas você tem um cheirinho de novas funcionalidades. O que vem por aí, ó? A antiga página de suporte e o conteúdo do projeto Tor foram atualizados. A partir do Tor Browser 16.0A10, o design foi atualizado e estão integrados ao navegador e substitui o manual antigo, ou seja, se tem um manual atual. Também reformulou as configurações que estão ativas por padrão. Teve também alterações com os títulos genéricos nas janelas. O NoScript foi atualizado, que é a extensão para bloquear scripts satânicos. O OpenSSL para criptografia também foi atualizado. Um monte de bug corrigido. A atualização do Firefox e por aí vai. Vamos para o modo lúdico para simplificar. Então temos aqui, ó, um resuminho do Tor Browser. O que ele faz? Ele te ajuda a ingressar nessa rede que falamos muito, através dos servidores ou relays. Aqui ele errou, né? Colocou 4, né? Desculpe, a Skynet deu uma vacilada. Desculpe!
Não, é um nó de entrada, um nó intermediário, isso aqui não, e depois o nó de saída. Acontece. Ele te ajuda a diminuir a coleta, tá? E rastreamento. Porém, não seja um vacilão, não adianta nada usar o Tor e se autenticar no serviço ou acessar a mesma coisa todo dia, a mesma hora. O que ele te ajuda a proteger, ó. Seu IP não vai pro destino, mas grande merda seu IP se você tá dando um monte de metadado e se autenticando no bagulho, né? Ele dificulta o rastreamento por causa da estrutura da rede Tor, ajuda a contornar o AMOR e isola sua navegação, inclusive através daquelas extensões que eu falei lá. Tem o uBlock Orange para ajudar com rastreadores e o NoScript, e também tem recursos para forçar você a usar sites criptografados através do protocolo HTTPS. O que ele não resolve, porque não tem milagre. Se logou na sua conta, já era. Se baixou malware, eu mostrei alguns exemplos aqui, né? Ou acessou site satânico, se lascou. Por isso que é bom compartimentalizar. Phishing, engenharia social continua. Seus hábitos te revelam. Horários, padrões, linguagem e comportamento também deixam rastros. Se o sistema for comprometido, não tem o que fazer. Esse vídeo foi uma revisão do ecossistema do Tor. Com o Tor Browser, com o Tails, temos as bridges, que são servidores intermediários que podem sofrer também. Dependendo da rede que você tem dificuldade de acessar, essas pontes ajudam. Porém, é custoso de fazer. O Snowflake facilita. O ART, que é a evolução em Rust. Recursos como o Resource e o CGO. Mantenha o sistema atualizado. Inscreva no canal do Pombo. Desconfie. Sempre verifique. Use MFA. Atualize sempre seu navegador. Entenda seu modelo de ameaça. E, apesar de parecer bobo, como eu te falei que detalhes importam, eu falei ali, ó, no alpha do Tor, esse título de janela genérico ajuda a dificultar que te identifique, porque qualquer coisinha pode ser aproveitada por um adversário poderoso. E esses títulos genéricos evitam vazamentos locais e que outros programas e o próprio sistema não tenham acesso aos sites que você está visitando. Parece bobeira, né? Você se mata para esconder o site que acessa e na janela tem o título do nome do site. Não é tão fácil de pegar, né? Mas para quê? Aqui é um sistema para quem é maduro, não para quem gosta muito de estética e facilidade. Você escolhe seu modelo de ameaça. É isso. Aplausos. Aplausos. Arrasou, bonito! E é só isso. Deixa um like aqui, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e comente pra ajudar. Não sejam Miguel.